Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer a troca. Para quem não conhece, essa é uma margarida. Essa minha margarida eu já tenho plantada há mais de uns 2 anos, mais ou menos. Eu fiz o plantio em alguns canais. E hoje, como essa margarida ela não deu floração em nenhum momento, eu achei melhor retirar ela desse mini canteiro que eu fiz provisório. E vocês vão ver que eu acho que o motivo dela não ter florido é que foram várias sementinhas espalhadas no mesmo lugar, né? Só que é como se ela se unisse, se juntasse e crescesse em uma planta só, tipo uma ramificação somente. Tanto que eu tô quebrando alguns galhos, ó, para poder replantar depois, e conforme ela vai se esticando, esses galhos eles vão crescendo, ela vai criando raiz nessa parte. E aí essas raízes que estão para cima, elas acabam, ó, como vocês podem ver, elas acabam não pegando nenhum tipo de substrato, né? Então, toda vez que eu colocar algum tipo de adubo nessa terra, seja líquido ou seja um NPK, ele não vai acabar absorvendo só as raízes mais embaixo, né? Então, o que que eu fiz hoje? Como aqui a previsão é para chuva, eu resolvi desmanchar e vou replantá-las em outros lugares. Para você que não acompanha aí, eu fiz o plantio dela na época certa, um pouquinho antes da primavera, né? Fiz o plantio das sementes diretamente nesse solo. E assim, o processo de brotar ele foi super rápido. Porém, a questão da floração, né, do desenvolvimento dela, como vocês podem ver, ela está super desenvolvida, ela tem bastante folha, até muito mais folha do que deveria, só que ela não deu floração em nenhuma época de verão. Então a gente já está finalizando o verão por aqui e eu achei melhor, olha o tamanho dessa touceira, então ela está toda unida. Então achei melhor fazer a retirada dela. Tirei alguns galinhos, separei, mas eu vou, olha o tamanho do lugar onde eu a coloquei. Então eu vou manter nesse mesmo local, só que o que eu vou fazer? Eu vou separar uma grande parte e vou fazer a distribuição por todo o jardim, né? Então, eu adicionei, na verdade, um pouco de substrato de terra já adubada, de terra preta, bem adubada. Então, eu vou adicionar ali, nesse mini canteiro que eu fiz, e vou colocar alguns galinhos específicos e o restante todo eu vou tirar dali. Eu não sei como que é, por exemplo, no jardim da casa de algumas pessoas que eu conheço, a margarida ela floresceu toda a época de primavera e de verão, só que elas não estavam tão juntinhas como essa que eu plantei, né? Então, eu não sei se foi isso que acabou atrapalhando o desenvolvimento, gente, da minha margarida. Margarida é uma planta que ela precisa pegar bastante sol, mas ela também se desenvolve em épocas, em locais que se você for colocar, por exemplo, ela pega só meio período de sol, ela também acaba se desenvolvendo, né? Como ela é uma planta que ela fica no jardim, no quintal, ela recebe chuva em temporadas de chuva, mas quando o ambiente está muito seco, eu acabo molhando ela 2 ou 3 vezes na semana, dependendo da quantidade de calor que tem feito, né? E referente à adubação, ela recebe adubação a cada 1, 2, 3 meses mais ou menos, dependendo de como está o desenvolvimento dela. Mas mesmo assim, ó, eu estou cortando alguns galinhos, que todos esses galinhos eles já estão bem enraizados, né? Só que mesmo eu fazendo todo esse processo de adubação, de cuidando, o que mais desenvolveu foi somente a questão das folhas. Você já fez o plantio? Como é que tá? Vocês já fizeram o plantio aí
no jardim de vocês de margarida, ela floriu. Eu acho que aqui foi um caso específico e eu tô achando que foi justamente a questão delas estarem todas juntas, né? E por isso que acabou não florescendo, porque não tem outra explicação. Tudo o que a margarida precisa para florescer, para se desenvolver, tanto se ela não tivesse nenhum nutriente bom, né? Ela não estaria com todas essas folhas bem desenvolvidas, né? Então, eu acredito que foi especificamente esse acúmulo de raízes, de galho, de folha, que acabou sustentando somente para as folhas e não desenvolveu, né, todo o tipo de adubo que eu colocava para ela, acabou dando força somente para as folhas e raízes, né? Não tinha nenhum tipo de bicho ali, ela não estava com cochonilha ou pulgão, com nenhuma praga, que normalmente é isso que acaba deixando as nossas plantas sem floração, às vezes com a raiz fraca, né? Então tudo isso ela tinha. Então creio eu que tenha sido somente isso. E olha só, como é difícil de rasgar, tanto que parece que ela está toda desenvolvida somente em um galho só. Porém, foi plantado várias sementes, né, no espaço, ok, que o espaço é um pouco pequeno, mas ela acabou se desenvolvendo em uma só. Então, estou fazendo alguns buraquinhos no decorrer do meu jardim. Vou plantar no próprio chão mesmo, né, na terra, não vou colocá-las em vaso e vou espalhar para ver como é que elas vão ficar a partir de agora. O bom, eu vou deixar elas fixarem um pouco, tanto no canteirinho pequeno que eu mantive duas, que eu já até retirei alguma das folhas, né? Vou deixar elas se fixarem essas que eu estou plantando um pouquinho e depois eu vou fazer a retirada das folhas em excesso. Ó, essas aqui eu vou distribuir também, já fiz um buraco ali e vou colocar. A outra eu não adicionei terra preta porque eu achei que a terra estava bem fofinha, gente. E aí eu mantive a mesma terra do local. E até bom para investigar, para ver como é que vai ser o desenvolvimento daquela e como é que vai ser o desenvolvimento dessa daí, né? E aí eu só vou adicionar ali a terra preta e misturar um pouquinho com as outras e vou deixar no jardim. E vou ver quanto tempo mais ou menos ela vai levar, de repente, para criar mais raízes, né? Para se fixar no solo e se ela vai voltar não, né? Se ela vai acabar florindo, já que ela não floriu em nenhuma dessa temporada que eu mantive elas plantadas. Não sei, se você já plantou margarida aí na sua casa, você pode me dizer o que aconteceu com a sua margarida, se ela já floriu ou se não, ó, as 3 plantadinhas no jardim, direto no solo, e o meu canteirinho. Eu espero que dê super certo. Agora vai chover, vai molhar e vou ver quanto tempo mais elas vão ficar, se elas vão realmente se desenvolver. Mas me conta o que vocês acharam.